Fala, jovenzinho do reggae! A gente vai fazer uma aula hoje sobre interação intermolecular. Eu vou tentar seguir aqui de um jeito que, na verdade, a professora Tainá me ajudou para a gente montar aqui, conseguir mostrar para vocês melhor, mostrar o vídeo e tal. E eu vou tentar fazer a aula ser bem curtinha, tá? O assunto, cai muito no Enem, principalmente, e dá pra fazer muita coisa, dá pra pensar em tudo, assim, sabe? E é engraçado porque no ensino médio, geralmente a gente só trata essa parte como, tipo, semelhante dissolve semelhante, sabe? Se resume a essa frase. E na verdade tem muito mais coisa por trás disso. Então eu vou tentar mostrar pra vocês, usando meus modelinhos e mostrando alguns exercícios, onde a gente vai falar sobre interações, o funcionamento das interações intermoleculares, tá? A gente vai falar sobre também um pouquinho do processo de capilaridade, que na verdade tem um pouco mais a ver com a física, né? O princípio de, por exemplo, vasos comunicantes, hidrostática. Então, assim, é por isso que eu falei. Eu vou tentar fazer um vídeo curto, mas eu vou tentar transformar isso, deixar isso, né, numa coisa, de uma forma bem simples, para a gente poder expandir mais para frente. Porque toda a química, principalmente, consegue, né, se explicar utilizando interações intermoleculares, tá? Então, pegando meus modelinhos aqui de novo, isso aqui eu estou tentando representar uma molécula de água, tá? Eu coloquei essas nuvenzinhas aqui para tentar ficar o mais parecido possível, né? Então imagina que a gente tem duas moléculas de água. O que faz a água ser a água? Entende? Por que a água ela é líquida? Por que ela fica ali junta? E por que o CO2, por exemplo, o dióxido de carbono, ele gosta de viver na forma de gás? Por que a gente tem que esquentar a água para ela virar vapor, mas não precisa esquentar o álcool para ele virar vapor? Então, todas essas perguntas, assim, por mais simples que elas sejam, a gente consegue explicar através das interações moleculares. Então, uma molécula de água, essas nuvenzinhas, são nuvens eletrônicas, tá? É uma parte do átomo que está com excesso de elétrons. Do átomo, a parte da molécula, né? Uma parte da molécula que está com excesso de elétrons, tá? E aqui no lado, se você já assistiu os outros vídeos, você vai lembrar que isso aqui eu estou representando os meus hidrogênios, né? Então são dois hidrogênios, um oxigênio, né? E este oxigênio tem tanto elétron que ele está sobrando aqui, nuvens de elétrons, né? Então tem um total de 4 elétrons aqui, 2, 2, né? 2 elétrons aqui, 4 elétrons sobrando. A mesma coisa acontece com a outra molécula de água, né? Então, o que faz a molécula de água ficar junto com uma outra molécula de água? É justamente essa interação intermolecular. Em geral, até na biologia, tem uma bem famosa que é a ponte de hidrogênio, que fala na biologia, né? Que a gente até tende a chamar de ligação de hidrogênio. Só que assim, não é, do ponto de vista da ciência, uma ligação, e sim uma interação. Interação é uma coisa que vai fazer, como por exemplo, você vai para a escola e você está junto com uma outra pessoa que de repente nem é do teu bairro, você nem conhece. Por que aquela pessoa está com você ali? Justamente porque vocês têm algo em comum, que é assistir uma aula, estudar na mesma escola, né? A interação, ela tem esse princípio. É algo em comum que mantém essas duas pessoas, essas duas coisas juntas. Apesar de eu estar falando, muitas vezes, tratar os átomos como pessoas, né, como se eu tivesse 7 anos de idade, que é uma das características quando a gente é criança, de dar sorriso pro sol e tudo mais, tratar como se fossem seres vivos, é muito importante você entender que isso não é cientificamente certo, tá, o que eu estou falando. Mas é didaticamente útil. Então, quando a gente tem uma molécula de água, ela tem um excesso de elétrons de um lado e se ela tem excesso aqui, ela vai ter falta desse lado, não é verdade? Então, uma outra molécula de água tem as mesmas características. Excesso de elétrons aqui, falta de elétrons. Ora, e se eu pegar a minha falta de elétrons aqui e juntar com o meu excesso de elétrons da outra, né? Então, são duas moléculas de água, elas se aproximam e elas se organizam espacialmente de forma que a região com pouco elétron de uma molécula de água, que nesse caso aqui é a região com hidrogênio, fique interagindo com a outra parte que tem excesso de carga elétrica, que tem excesso de elétrons. Pronto, nesse momento eu fiz uma interação intermolecular da água, né? Essa interação ela é bem específica e se chama interação de hidrogênio, ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio. Por quê?
é uma interação que vai acontecer entre um oxigênio, vai ter no meio, vai ser um sanduíche de hidrogênio, né? E vai ter do outro lado um oxigênio. Ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, ou como eu gosto de chamar, interação de hidrogênio, é a mais fundamental de todas. Essa você tem que conhecer. Se você gosta de biologia, por exemplo, você sabe que isso acontece nas bases nitrogenadas. Isso acontece lá na formação do DNA, do RNA. Do RNA não, do DNA. Se você gosta também de biologia, você sabe que isso envolve, né, no processo de capilaridade para hidratar as plantas. Então, assim, dá para falar em um monte de coisa. E como eu falei, eu vou tentar manter a ideia aqui curtinha. Mas a ideia principal que eu quero que você pegue agora é interação intermolecular é uma coisa em comum entre as moléculas que mantém elas juntas, tá? Claro que aqui eu estou pensando na mesma substância, tá? A água junto com uma outra molécula de água. Mas você sabe que, tipo, a água, por exemplo, se mistura com álcool, né? Com o etanol que a gente tem em casa lá. Se você pegar um copo d'água e misturar num copo, ou o contrário, pegar um copo d'água e misturar etanol ali dentro, você vai ver que a coisa meio que se junta, né? Se mistura. Por quê? Existe também ali uma possibilidade desse tipo de interação. Não são as mesmas moléculas, mas elas têm características, como essas aqui, que permite a interação, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui um exercício do Enem rapidinho, tá? Só para a gente ver como que funciona isso aqui. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo. Bom, aqui, exercício de 2019, tá? Falando sobre um processo que a gente chama isso aqui de usa-se, né? Na cromatografia em papel. Mas nesse caso, a gente só vai ver a diferencial, vou mostrar para vocês a diferença entre você utilizar os seus conceitos científicos e você ser uma pessoa do senso comum, tá? Então, olha só. Experimentos simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que atrai no sentido oposto, como mostra na imagem. Na verdade, é justamente por isso que é peculiar, né? Porque, poxa, como é que a água vai conseguir subir e lutar contra a gravidade? E como eu estava falando antes, isso envolve um conceito, para responder essa alternativa, né? Um conceito da física. Mas a gente vai tentar olhar pensando nas duas coisas, tá? O conceito da física e pensar também nessa questão de interação intermolecular. Aí ele fala, para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido pelo papel. Então, esse é o raciocínio normal, né? Coloquei papel na água, vai absorver. Cara, sim e não nesse caso, né? Absorver é como um processo de esponja, mas nesse caso não é isso que está acontecendo. Aí ele vai perguntar isso. Do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é... Primeira coisa, tem a ver com evaporar o líquido? Não, porque evaporar é ir do líquido para o estado gasoso, então não tem nada a ver. Diferença de densidade? Também não, porque se fosse diferença, faz sentido, na verdade, né? Se você pensar que uma coisa pesada e uma coisa leve, a coisa leve vai subir, a coisa pesada vai descer. Mas não, nesse caso não é nem isso que está acontecendo, né? A água, se você soltasse o papel dentro da água, ela ia boiar, então não faz sentido também. Reação química com papel? Também não. Tanto que se você molhar aí, por exemplo, pegar um papel e molhar com água, não vai ter reação. Você molhou e você deixou um tempo, vai evaporar, certo? Então não é reação química. Capilaridade nos poros de papel. Aqui entra o processo que eu estava falando, o conceito, né? Lá da física, tá? Então, assim, aqui na química eu vou ter que tratar... Pera aí, rapidinho, olha para mim. Aqui na química eu vou tratar no ponto de vista mais teórico. Eu não vou fazer o tratamento matemático da física, mas eu vou mostrar para vocês só, caso você não conheça, o conceito de capilaridade numa página que eu procurei aqui. Peraí. Não é isso não. Aqui, ó. Bom, se você lembra e se você não viu, tá tudo bem, tá? Mas existe um princípio, primeiro, né, nesse tipo de estrutura aqui, de vasos comunicantes que diz o seguinte:
né, vou falar de uma forma bem simples também. O nível aqui tem que ser igual ao nível aqui, né? Então, tipo, se você coloca uma caixa d'água, por exemplo, na tua casa, a água só sai da caixa d'água porque a saída está no nível abaixo da caixa d'água. Se você colocasse a mangueira no nível da caixa d'água, na entrada, bem no nível da água na caixa d'água, não ia jorrar água, justamente porque eles estão no mesmo nível, né? Só que o que acontece? Daqui para cá não está no mesmo nível. Por que será? Isso tem a ver com o efeito da capilaridade. Olha só, o que você está observando daqui nessa imagem é justamente a finura, né? A grossura, sei lá, o diâmetro do tubinho. O que acontece... Agora, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. O que acontece é que justamente a água, por exemplo, se fosse água, né? O material que está ali dentro, vou pensar na água, conforme você diminui o espaço para elas ficarem ali dentro, você começa a aumentar a interação com o vidro, com as paredes. Então, essa água, ela está fazendo, por exemplo, né, com a água, ela está fazendo duas coisas. Ela quer interagir com a parede, ou seja, essa molécula, né, quer interagir com a parede, mas tem um problema. Ela está junto dessa outra água aqui. Então, o que acontece? Ela puxa. Então, o equilíbrio dessas duas coisas vai acontecendo. Ela quer molhar a parede, né? Ou seja, ela quer interagir, ela quer subir. Nessa subida, acaba puxando outras. Pronto. Então, aqui o princípio de capilaridade é justamente isso. A água, ela tem essa vontade de subir, porque eles encontraram a água, né? De novo, estou tratando como se fosse um serzinho vivo, mas não é. A água, ela tem essa vontade de querer se afastar, mas ao mesmo tempo ela, tipo, cara, não posso me afastar, porque tem gente me puxando aqui. E aí começa, o etanol, no caso, perdão. O etanol começa a subir. Então, esse é o princípio da capilaridade nos poros de papel, né? Porque o papel, ele é meio poroso. E a outra, resistência ao escalhamento do líquido. Cara, não tem nada a ver. Resistência é, tipo, dificultar. Então, não. Por isso que a resposta tem que ser a letra D, tá? Outro exercício que eu queria mostrar é esse. Esse aqui é um pouco mais... Ele também fala da cromatografia em papel, mas ele é um pouquinho mais complexo. Porque, olha só, uma ideia... Volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim, volta para mim. Uma ideia que você tem que pensar é isso. Semelhante, que você aprendeu lá na escola, né? Semelhante dissolve semelhante. Justamente moléculas, substâncias que têm comportamento parecido, veja, não precisa ser igual, tem alguma característica parecida, vai fazer com que haja uma interação melhor, tá? Então, nesse exercício, você tem que avaliar isso. E isso é muito característico do Enem. Mostrar para vocês moléculas e daí você tem que tentar entender, cara, o que esse cara está me mostrando. E a parte de interação intermolecular cai muito, cara. Vou mostrar aqui depois de novo. Bom, a cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases miscíveis. Volta para mim, só se lembrar, o Enem é o Exame Nacional da Interpretação de Texto, tá? Então, você tem que estar com uma leitura muito boa, muito tranquila, sem velocidade, sem rapidez, bem tranquilo, você vai lendo e conforme você vê a palavra-chave, né, depois de uma prática, você consegue enxergar palavras importantes para o teu exercício, tá? Até seria interessante a gente começar na hora da prova lendo o problema, tá? Tipo assim, lendo a pergunta. Mas aqui a gente está focando não em resolver o exercício, e sim tipo, em trabalhar os conceitos, beleza? Peraí, pum. Então ele mostra que os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária e a fase móvel em movimento do papel. Ele está ensinando para a gente sobre cromatografia em papel. Olha aqui. Ele está ensinando isso. E ele falou que tem duas coisas, fase estacionária e fase móvel. Se você manja dos Paranauê, estacionária é parado, móvel se mexe. Então a gente sabe que alguém vai ficar parado, alguém vai ficar se mexendo. A fase estacionária consiste de celulose praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. Ou seja, a parte parada é o papel, celulose. E a água absorvida, que funciona como fase estacionária, líquida, é que interage com a fase móvel. Então veja só, na verdade a fase, nesse caso desse exercício, né, a fase, na verdade na cromatografia em papel, a fase estacionária ela é composta de um sólido, digamos aqui a celulose, e
a água que vai funcionar para a outra parte, né, a outra fase, se movimentar. Então, a fase estacionária, na verdade, é uma parte celulose e água, certo? O que ele falou, a água absorvida funciona como fase estacionária líquida. E que interage com a fase móvel. Então, aqui estamos a fase móvel. A fase móvel. Os componentes capazes de formar a interação intermolecular mais forte com a fase estacionária migram mais lentamente. Opa! Palavra-chave da aula era interação intermolecular. Aqui está tudo o que você precisaria ter lido de verdade, tá? Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária, nesse caso vai ser ou com a água ou com a celulose, porque na verdade as duas têm a mesma característica, tá? Tipo, a gente observa, a gente vai ver isso mais pra frente quando falar de química orgânica, que a gente está falando aqui da água de ligação de hidrogênio, mas a celulose também, ele é um polímero de açúcar, então, de açúcar não, de glicose. Então vai ficar bem fácil de enxergar na química orgânica essa interação. E aqui, interage na fase estacionária, migra mais lentamente. Aí ele fala, uma mistura de hexano é o C5, tá? Tem 5 carbonos. 5% com 5% de acetona, o acetona é a propanona, tá? A propanona tem 3 carbonos. Foi utilizada como fase móvel da separação de componentes de um extrato vegetal obtido a partir de pimentões. Então, tá, ele falou que tem coisas no pimentão, beleza. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Tá aí, ele falou que tem algumas coisas, né? Alfa-caroteno, beta-caroteno, que dá a corzinha, né? Lembra que a gente fez sobre a existência de ligações químicas, sobre a existência de ligações duplas? Então pimenta é vermelha, algumas são laranjas. Então justamente por causa dessas ligações duplas conjugadas. Lembra? Recordar é viver. A substância presente na mistura que migra mais lentamente, quem deles? Essa é a pergunta. Qual desses aqui vai andar mais devagar? Né? Vai subir, que nem aquele exercício anterior, vai subir mais devagar. Olha o que eu tinha marcado. Os componentes capazes de formar interações intermoleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente. Vamos ter que achar, para alguém que migra mais lentamente, coisa que tenha características similares à água, para começar, né? Também a celulose, mas vamos pensar só na água. Olha, volta para mim, toca para mim. Peraí, aqui. O que a gente sabe da água? Ela tem hidrogênio, oxigênio, nuvem de eletrozinhos assim, e ela gosta de interagir com outras coisas dessa forma. Então a parte que tem falta de elétrons gosta de interagir com outra parte que tem excesso de elétrons, né? Formando as pontes de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio, ou como eu gosto de chamar, interações de hidrogênio. Então toda vez que tem oxigênio, sanduíche de hidrogênio, oxigênio, né? O hidrogênio como é o recheio do sanduíche, a gente tem uma interação muito forte, que eu falei que também acontece no DNA. De novo, isso é um tipo de interação, tá? Existem outros, mas essa é a mais básica de todas. Quem que vai interagir, então, com a água bem? Ora, quem também tem essa característica de fazer interação de hidrogênio. Ter essa característica tem oxigênio e hidrogênio. Sacou isso? Qual dessas aqui que tem oxigênio e hidrogênio? Olha aqui. Meu Deus, tio Carlos. Meu Deus, tio Carlos. Que questão fácil. Já acabou, né? Vamos lá. Qual delas que vai interagir mais com a água na fase estacionária do nosso problema? É a... Cadê a letra D? Aí, ó, que beleza. Tá vendo? Cara, simples assim. Mas isso aqui foi uma visão geral de como pensar nas interações de hidrogênio. Perdão, interações moleculares, tá? Então a gente falou aqui rapidinho sobre, uma revisãozinha rapidinha, sobre as interações de hidrogênio, que são uma das características, uma das interações moleculares, e a gente observa isso na água, vê isso acontecendo também no processo, no fenômeno da capilaridade, e a gente vê também isso acontecendo com outras substâncias interagindo com a água. É por isso também que quando você está com a pele ressecada, por exemplo, você utiliza
creme hidratante. O creme hidratante nada mais é uma coisa que não parece com a água, misturada com uma coisa que é uma coisa só, que tem uma característica que não parece com a água, e uma outra característica ao mesmo tempo, na mesma molécula, que parece com a água. Então, a coisa que não parece com a água fica colada na nossa pele, e a coisa que parece com a água fica colado com a água. Então aí o hidratante ele fica mais. Mantém a água por mais tempo na pele. Por isso que ele é hidratante. Tá? Então, de novo, isso aqui dá pra falar um monte, cara. Isso aqui dá pra ficar o semestre inteiro falando só disso, de tanta coisa que dá pra falar. Mas isso aqui eu acredito que deu pra gente já ter uma noção boa do que é, tá? Mas isso aqui vai ajudar já a gente falar em outros assuntos da química orgânica e depois, acredito, vai ficar mais fácil ainda de entender as interações moleculares. Beleza? Valeu!